a história de um fracasso de um pastor. Um pastor de um pequeno vilarejo chegou à igreja animado e motivado para realizar um culto de noite. Depois de 15 minutos de atraso, entraram 3 crianças. Depois de 20 minutos, entra 2 jovens. Então o pastor resolveu começar o culto com os 5 irmãos. Ao decorrer do culto, entra um casal e sentou no último assento da igreja. Quando o pastor fazia a leitura da Bíblia para a pregação da noite, entrou mais um senhor, meio sujo, com as cordas na mão. Mesmo sem entender o porquê do fracasso do povo, o pastor conduziu o culto animado, com dedicação e zelo. Quando voltava para casa, e foi assaltado e espancado por 2 ladrões que levaram a sua pasta, onde havia a sua Bíblia e alguns pertences de valores. Enquanto a sua esposa fazia o curativo das suas feridas em casa, ele descreveu aquele dia como o dia mais triste da sua vida, o dia mais fracassado do seu ministério, um dia mais infrutífero da sua carreira. Pois que se passaram 5 anos, o pastor resolveu compartilhar essa história com a igreja. Quando ele terminou de contar a história, um casal de grande referência naquela congregação interrogou o pastor e disse: pastor, aquele casal da história sentado no fundo da igreja era nós. Estávamos na beira do divórcio, em função de vários problemas e desentendimento que havia em nosso lar. Naquela noite decidimos por fim ao nosso casamento, mas primeiro decidimos entrar em uma igreja e deixar lá as nossas alianças. Depois cada um seguimos o seu caminho, mas desistimos do divórcio depois que ouvimos a pregação do pastor naquela noite. Hoje estamos aqui, o lar e a família restaurada. Enquanto o casal falava, um dos empresários mais sucedidos daquela localidade, que ajudava no sustento da igreja, acenando, pedindo uma oportunidade para falar, e disse: pastor, eu sou aquele senhor que entrou meio sujo e com a corda nas mãos. Estava à beira da falência, perdido nas drogas. Naquela noite eu tentei o suicídio, só que a corda arrebentou. Quando eu ia comprar outra corda, vi a igreja aberta, decidi entrar, mesmo sujo, com a corda nas mãos. Naquela noite, a mensagem perfurou o meu coração. Saí daqui com ânimo para viver. Hoje estou livre das drogas. Minha família voltou para casa e me tornei o maior empresário daquele local. Na entrada, um diácono que fazia o protocolo da igreja gritou: pastor, eu fui um dos ladrões que assaltou o Senhor naquela noite. Um dos ladrões morreram naquela mesma noite, quando realizávamos o segundo assalto do dia. Na pasta tinha uma Bíblia e eu passei a ler quando acordava por a manhã. Depois resolvi entrar nessa igreja e o pastor ficou em choque e começou a chorar junto com a congregação. Naquela noite que ele considerava como uma noite de fracasso, naquela noite foi uma noite produtiva e abençoada. O culto havia sido preparado para Deus. Lições da história. Primeiro, exerça o seu chamado com dedicação e zelo, independente do número de participantes
dê o seu melhor todos os dias, por cada dia é um instrumento para a vida de alguém. Terceiro, no dia mais ruim da vida, você ainda pode ser bênção na vida de alguém. Quarto, um dia que você considerar um dia mais infrutífero da terra, mas na verdade é um dia mais produtivo no mundo espiritual. 5. Deus use a circunstância da vida, ruim da vida, para produzir grandes vitórias. 6. Nunca diga, Deus não fez nada referente só por o fato dos seus olhos não ver nada. Reflita bem sobre isto. Que Deus te abençoe, ilumine o seu coração.